da sua mãe era Jerusa, filho de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas, ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo e fez amplos trabalhos no muro, na colina de Ofel. Construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então os Amonitas pagaram-lhe 3 toneladas de meia de prata, 10.000 de barris de trigo e 10.000 de cevada, durante 3 anos seguidos. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Amém? Louvado seja Deus. Amados, nós percebemos que Jotão, assim que ele assume o trono, assim que se torna rei aos 25 anos de idade, ele tinha um grande trabalho a fazer. Jotão era homem de Deus, seu pai também, homem de Deus, mas o pai de Jotão, algumas coisas deixou por fazer. Mas Jotão, herdando o trono, ele percebia que era necessário fortificar. Então ele começa fortificando, meus queridos, primeiro colocando as portas que faltavam. Porque onde não tem porta, meus amados, qualquer um vai entrar. Nós vamos agora, em alusão a essa porta, nós podemos ter uma porta, meus queridos, que está aberta. Nós podemos ter uma porta que não existia, onde a proteção também não poderia existir, porque se não tem porta, não tem proteção. E Jotão busca primeiro fazer o quê? Eu vou colocar as portas da casa de Deus. Ele começa a ser comedido, ele começa, meus queridos, ele começa o seu reinado com atenção, dando prioridades às coisas mais importantes. Ele precisava de cuidar da casa de Deus, porque era um lugar de buscar a presença de Deus. Era um lugar onde o povo buscava a Deus e Deus respondia com fogo. E então ele começa trabalhando assim. Ele começa trabalhando, cuidando da segurança. E começou a fazendo as portas da casa de Deus. A Bíblia nos diz, meus queridos, que Jotão, ele vai edificar agora os muros. E edifica os muros. Jotão, meus queridos, ele edifica também a chamada Torre de Eiffel. São grandes obras que levaram anos para serem construídas. Grandes obras que eram de muita importância, mas que não estava sendo vista com a importância devida pelo rei anterior, que era o seu pai. E Jotão começa, meus queridos, a fazer aquilo que seu pai não deu tempo de fazer. O pai de Jotão era um rei amado, um homem de Deus. E o interessante é que ele edifica em Jerusalém, porém Jotão é rei em Judá. Jerusalém é o reino do norte, Judá é o reino do sul, isso nós já sabemos. Então são uma província chamada Judá. E a grande Israel, onde permaneceram as 10 tribos de Israel. E Jotão agora, meus queridos, fiel a Deus, temente a Deus, a Bíblia diz que tudo que ele fazia buscando a presença de Deus. E dava um grande exemplo. Ele inicia seu reinado logo no início. Ele percebia que o povo buscava deuses estranhos. Ele percebia que havia um misto de adoração no meio do povo de Deus. Uns estavam adorando a Deus, outros estavam adorando
a deuses que são fictícios, segundo a imagem de cada um. Ele, percebendo que estavam desviando a atenção, que o povo estava, uma grande parte, desviando a atenção, Jotão começa agora a reunir o povo e começa destruindo todas as imagens de escultura, tudo que era de idolatria. Jotão destruiu na casa de Deus e nos arredores dos montes. Jotão foi um homem, meus queridos, que teve uma visão diária, uma visão aguçada. Ele percebia que estava acontecendo o que não agradava a Deus. Ele ia lá, conversava com o povo. Era um rei muito sábio, era um rei que tinha a direção de Deus, e ele resolvia todas as questões. E o povo, meus queridos, agora volta a adorar ao Senhor. Volta-se o povo de Judá a Deus. E Deus abençoa aquele povo. Deus começa a derramar graças sobre o povo prosperando e prosperando. E chega um determinado momento em que a prosperidade de Judá começa a ser vista por povos de toda a terra. Quando você tem, meus queridos, quando nós temos uma vida com Deus, Deus começa a nos honrar, as pessoas começam a nos ver. E tem muitos que glorificam a Deus pela sua vida honrada na presença de Deus. Tem muitos que vão glorificar a Deus porque está vendo o seu crescimento espiritual. Mas vão levantar também muitos outros, como levantou Sanbalate, Tobias e Gesem, contra Neemias, quando da reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Vão levantar contra mim e contra a sua vida. Mas o importante, quando se levantaram contra o rei Jotão, ele permaneceu na presença de Deus e clamando ao Senhor. Ele permaneceu: Senhor, estão se levantando, Senhor, agora estão preparando uma cilada para nosso povo, Senhor, agora estão marchando contra Judá. O que Deus fez, meus queridos? A Bíblia nos fala que Jotão, meus amados, ele batalhou, ele guerreou contra os filhos dos amonitas, que não era pouca gente, era um exército muito grande, era um exército sanguinário, violento, um exército sem Deus, um exército que não estava nem aí. O exército dos amonitas, meus queridos, era aquele povo que matava por prazer. A Bíblia ela nos afirma que esse povo, eles guerreavam e não gostavam de trazer para eles escravos, eles gostavam de matar o exército em que eles estavam pelejando. Eles estavam pelejando contra eles, não gostavam de levar ninguém, gostavam de matar, sanguinários. Mas Jotão era homem de Deus. Tem uma diferença, meus queridos, de um rei sanguinário para um rei que serve a Deus. O rei que serve a Deus, ele não quer contenda, ele não quer guerra. Ele quer continuar vivendo com o seu povo, adorando a Deus, vivendo em paz, com tranquilidade, oferecendo sacrifícios e recebendo de Deus as recompensas, porque Deus, ele recompensa, ele é galardoador. Ele sempre recompensa as suas orações, as suas adorações, que você adora ao Senhor. Ele vai te compensar. Os louvores, ele vai te compensar. Tudo que você faz, aleluia, para adorar o nome do Senhor, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, o Senhor, ele te galardoa, o Senhor, ele te dá a recompensa. E agora Jotão está, meus queridos, dentro de uma situação que vai ter uma grande guerra, vai ter uma peleja, meus amados, contra os filhos de Amon. O que Jotão faz? Ele ora a Deus, e Deus fala com ele. Deus fala: Jotão, pode ir, que eu sou contigo, eu vou à frente dessa batalha. E Deus honra, meus queridos, esse homem. Deus honra de uma maneira tremenda. Todos que perceberam em volta que haveria uma batalha, que o exército dos filhos dos amonitas marchavam contra Judá, eles percebiam: olha, como é poderoso o exército dos amonitas, como é numeroso, incontável, como esse exército é poderoso, porque eram muitos soldados, não tinha como contar. Mas Deus, meus queridos, ele é o general dos generais. Quando nós falamos de general, meus queridos, nós temos que lembrar de uma coisa:
Quem articula é o general. Quem planeja é o general. Quem ordena é o general. Mas não é o general que vai à frente da batalha. Diferente de Deus, porque Deus, general de guerra, ele falava: eu vou à frente da batalha. Vai, porque estou contigo e eu vou à frente da peleja. Deus, ele vai na tua frente. Deus, ele sempre vai à tua frente na batalha. Deus, ele vai na frente da tua peleja, porque ele vai te garantir a vitória. Ele disse que está contigo, ele disse que está à frente da peleja e ele vai. E quando Deus está, meus queridos, conosco na frente da batalha, nós sabemos que a derrota não existe. Porque quem está à frente não é o homem, mas o Deus, o general de guerra, o Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu, que não perde uma batalha. Nós vamos agora, meus queridos, ver uma parte muito importante que a Bíblia nos narra, no versículo de número 6. Passada toda a guerra, passado todo momento de tribulação, Jotão estava em paz. Jotão estava em paz e abençoado, sabe por quê? Porque depois que Jotão vence os amonitas, o rei dos amonitas ficou com medo de Jotão pegar os seus soldados e levar para ajudar para serem escravos. Mas não era esse o pensamento do servo de Deus. O pensamento do servo de Deus não era escravizar e nem guerrear, mas guerreou para se defender e venceu porque tinha Deus na frente da batalha. Aleluia, Deus. Então agora o rei dos amonitas vai fazer o quê? Ele está presente 3 anos consecutivos, com medo de ficar, de ter os seus soldados, até ele ser escravo, levado como escravo. Ele está presente para Jotão, ele enriquece a nação de Judá. Ele fez o quê? Ele, em 3 anos, deu presentes para o rei Jotão. No primeiro ano, ele levou 3,5 toneladas de prata. Imaginem, 3,5 toneladas de prata. É muita riqueza, irmãos. Levou também 10.000 barris de trigo. É muito trigo, é muito alimento. E também ele levou 10.000 de cevada. Agora estava o povo de Israel farto e muita prata. O rei Jotão agora tem um reinado rico, porque só os amonitas deram para ele 10 toneladas de prata. No primeiro ano, no segundo e no terceiro. E a Bíblia diz assim, no versículo número 6, Jotão tornou-se cada vez mais poderoso. Por quê? Pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, seu Deus. O que faz do homem poderoso? O que faz do homem poderoso? Andar com Deus. O que fez de Jotão um rei poderoso, exaltado na terra, muito rico? Andar na presença de Deus. E chega, meus queridos, um dia em que Jotão ele parte. Ele reinou segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, ele reinou 26 anos e foi feliz nos 26 anos. Não conheceu derrota, não conheceu miséria, não conheceu pobreza, não conheceu praga, não conheceu nenhum tipo de desolação ou assolação, porque Deus estava no meio do povo de Judá. Porque o Jotão conduziu esse povo à presença de Deus, destruiu todos os ídolos e passou a servir esse Deus. Jotão morre, reinou 26 anos, com 25 ele começou a reinar, reinou 26, então ele morreu novo, morreu com 51 anos. Assume agora o reinado, sabe quem? Assume agora o reinado Acás. Acás se torna rei em Judá. E a Bíblia diz, meus queridos, que Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, sem juízo nenhum, muito novo. Ele viu o seu pai triunfando, viu Judá triunfando, porque Deus estava no meio do povo, e o povo clamava a Deus, pagava os votos, sacrificava a Deus, adorava a Deus, glorificava a Deus, obedecia e estava abençoado. Mas acontece que a casa agora, ele faz diferente. Jotão, quando chega, ele destrói todos os postes ídolos, destrói todas as idolatrias, e a casa agora ele assume o reinado. A casa assume o reinado, e a casa, na sua juventude,
experiência, Acas começa a fazer agora o quê? A vontade do seu coração, esquecendo da direção de Deus. Começa Acas a governar, e governa Acas. Daí a pouco, meus queridos, estava todo o povo fazendo o quê? O povo estava adorando a Deus estranho, se prostituindo com Deus estranho. E Deus agora se afasta de Judá, porque o rei trouxe para dentro da casa, dentro do arraial, para o meio do povo, a idolatria. E outros povos vieram, cada povo trazendo a sua religião e o seu Deus para dentro de Judá. Deus se afasta, porque Deus, meus queridos, Ele ama muito, mas ama mesmo, com todas as forças, cada um de nós. Ama o pecador, mas não aceita o pecado. Então está aqui agora, meus queridos, diante de nós, um paradoxo. Um homem rico, poderoso, honrado, porque estava na presença de Deus. E agora um outro que assume o reinado, mas se afasta da presença de Deus. Fazia tudo que o rei mandava. Agora o rei morreu e se tornou rei. Agora quem manda sou eu, o rei agora sou eu. E permite todo tipo de idolatria. Meus queridos, a Bíblia diz que o povo de Amon, mais uma vez agora, se levanta contra o povo de Judá. Só que agora Amon vence a peleja, leva cativos judeus para suas terras, causa sofrimento em Judá. Deus permite que aconteça, porque eles não eram de levar cativos e de fazer escravos, mas Deus permite, porque Deus mesmo assim, aquele era um povo escolhido por Deus, aquele era um povo, meus queridos, da promessa de Deus. Eles levaram os homens escravos, levaram muitos, mataram muitos. O que Jotão fez? Jotão vai agora lá no templo, dentro da casa de Deus, no altar da casa de Deus, onde ficavam os utensílios, e começa a pegar os utensílios, meus queridos, e presentear. Ele presenteia ao rei dos Amonitas, no intuito do rei afrouxar as mãos e não ir mais contra Judá. Sabe o que acontece, meus queridos? Deus faz o rei apertar mais. O rei agora coloca serviços pesados sobre o povo de Judá. O rei agora escraviza agora Judá. O rei começa agora a escravizar através de açoites, de chicote. O povo trabalha agora para o rei dos Amonitas. E agora o rei de Judá, Acas, dá mais presente ainda. E Deus aperta mais, porque ele tirava os utensílios consagrados a Deus, os utensílios de ouro e prata consagrados a Deus, e dava para o rei dos Amonitas. Da casa de Deus, meus queridos, não se tira nada. Da casa de Deus, nós sabemos que consagrou a Deus, não se pode mais tocar. Se consagrou a Deus, é de Deus. E a casa faz tudo errado. Sabe o que acontece com a casa, irmãos? Para finalizar, nós entendemos que um rei foi muito feliz, abençoado, morreu farto de dias, morreu abençoado, morreu, meus queridos, foi enterrado com seus pais, e o povo estava todo abençoado. Judá estava rica, próspera. Assume um outro rei, abandona Deus, vai servir aos reis de todo tipo de idolatria, e Deus pesa a mão. E a Bíblia nos fala, meus queridos, no versículo, salvo engano, 17, vamos ver, no versículo 17, diz assim: os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros os filisteus, e os filisteus atacaram cidades
de Cefelá e no sul de Judá, e conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon, a Gederote, bem como Socó. Eles entraram, os edomitas, com amonitas, com filisteus, acharam brecha, meus amados, e entraram. Eu vou fazer aqui uma ilustração para os amados entenderem como que é a brecha, como Satanás, essa casa é astuto, como que trabalha. Estava no deserto, isso é uma ilustração, para que nós tenhamos um entendimento maior do que acontece. Estava no deserto, um viajante com o seu camelo, aí ele para perto da fonte de água, já ao entardecer, e esse homem amarra a tenda, amarra ali na tenda o seu camelo, e ele deita, vai descansar, já tomou água, já se alimentou, vai se descansar. O camelo, meus queridos, naquelas fendas da tenda, o camelo acha uma greta, ele enfia o seu nariz ali, o homem está dormindo, ele acorda com barulho, mas ele não faz nada, ele deixa, e o camelo, meus queridos, passa a cabeça para dentro da tenda, ele vem e vai dormir, não faz nada, meus irmãos. O adversário vai lutando, e a gente tem que lutar, jejum e oração, que senão a gente perde a batalha. Quando amanheceu o dia, sabe o que tinha acontecido? O camelo estava dentro da tenda e o homem estava do lado de fora. Passou a noite no frio e acordou doente. Por quê? Porque ele viu que o camelo ia entrar e não fez nada. Era para ele ter pegado o camelo, tirado dali e amarrado em outro lugar, mas ele não quis nem saber. Aí ele pega no sono mais tarde, na madrugada, quando está mais frio ainda, ele pega no sono, o camelo entrou dentro da tenda. Quando o camelo entra, ele sai, arrasta a tenda e o homem fica lá, e a tenda lá na frente com o camelo dentro, não tomando nem frio, nem vento, nem passando frio, e o homem dormindo no frio, porque o frio do deserto é terrível. Quando o homem acorda de manhã, congelado e doente, e olha na tenda lá na frente, o camelo dentro da tenda. Qual é o exemplo que nós tiramos disso? Qual é a moral da história, como se diz no mundo, né? Não teve coragem de lutar, vendo o adversário avançar, não teve coragem de lutar. Quando o adversário está avançando, precisamos orar mais, consagrar mais, vigiar mais. Então, nesses momentos, meus queridos, nós precisamos de tirar a espada da bainha. Quando a Bíblia diz que o anjo estava com a espada desembainhada, é porque ele tirou da bainha e estava indo para a guerra, para guerrear. E nós precisamos muitas vezes tirar a espada da bainha e não tiramos, e acabamos perdendo a nossa vitória. Jejum, oração, consagração, santificação, acima de tudo, vigilância. E Deus estará sempre nos abençoando e nos dando vitória. As portas que por acaso se fecharam, não te preocupe, porque Deus tem outras muito maiores para abrir. Fecha uma porta aqui, Deus tem na frente 10, 20, 30, 100 portas para abrir, maiores que as que fecharam. É só continuar buscando, é só continuar pagando o preço, é só continuar crendo que vai chegar o tempo de Deus. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus, e o tempo de Deus, meus queridos, ele vai se cumprir, não quando eu quero, não quando você, mas quando é o tempo de Deus, o tempo Kairos. O tempo Kairos, meus queridos, é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Quando se fala Kairos, significa no original o tempo de Deus. Que seja o Kairos da tua vida hoje, que seja o tempo de Deus na sua vida hoje, e que você tome posse da sua vitória, que eu tome posse também em nome de Jesus. Quem tem Deus diz amém. Amém. Até aqui, meus queridos, até aqui Deus fala conosco. Nós entendemos que tem uma vida